Então, mais uma vez, boa noite a todos, nossa imprensa, aos nossos convidados, ao nosso sempre querido prefeito Pilolo, hoje aqui como atleta, né, seu Pilolo? Como torcedor, né? Então, para que a gente possa realmente dar continuidade, esperamos que todos colaborem com nossos trabalhos. Agradecemos realmente a presença de cada um, porque é muito importante que o cidadão venha participar desse movimento da Casa do Povo. Concedemos a palavra ao senhor Gilmar Vilamossi, secretário municipal de obras, que terá um tempo em torno de 20 minutos para sua exposição sobre as obras do PAC em nosso município. Boa noite, presidente. Boa noite, Pipoca, Resine, Célio, Belotto, Prudêncio, Dr. Celso, professor Dejair, Jean Pirola, Moacir, Vec, Davis, Valmir. Boa noite especial ao Ivan Martins, que a primeira vez que eu tentei falar em público foi por tua causa, lá antes de eu ser formado na Câmara Júnior. Me lembro muito bem, tinha 20 minutos, em 3 minutos fiquei tão nervoso que zerei. Espero não fazer o mesmo essa noite, não o farei com certeza. Boa noite aos assistentes, boa noite à imprensa, boa noite especial à nossa reduzida equipe do PAC, né? Que vocês vão ver aí pelos relatórios o tamanho e a grandiosidade da obra e vão ver o quanto essa equipe faz milagre. Agradecimento especial ao Tomasi, nosso fiscal de obra, ao Maninho, também fiscal, engenheiro Maicon, encarregado pelas obras, o engenheiro Seuzimar, que faz parte da equipe agora há 2 semanas, ao Dick, da parte de captação e controle de recursos, e ao Arthur, que está em aula hoje e não pode estar presente. E uma boa noite também aos funcionários da casa, o seu Calinho, que foi meu companheiro de futebol até recentemente, né? Assim como o Pipoca e o André são até hoje. Primeiro agradecer a oportunidade, né? Porque estar à frente dessa equipe de uma obra dessa envergadura é uma responsabilidade muito grande, né? Eu sempre digo, essa obra, do ponto de vista de engenharia, do ponto de vista físico, pelo que eu tenho conhecimento, é a maior obra de engenharia da história do município. Pelos volumes de recursos, né, que vão ser apresentados aqui, a gente vai poder ter noção da magnitude e do tamanho dessa obra. E vai resolver problemas históricos, problemas até centenários, né? Tem-se registro na história de quando os imigrantes chegaram aqui, já tinham problemas de enchente e em alguns casos de alagamento, né? Então são situações assim consolidadas, antigas, que eu sempre digo, de alguma maneira ou outra, né? Nós alguma parcela de culpa temos nisso também, né? Por não termos sido tão eficientes na fiscalização enquanto cidadãos, não sermos tão ativos na cobrança das pessoas responsáveis por vários problemas que foram se acumulando, se sucedendo, e não cabe aqui apontar culpados, né? É uma tubulação de vala num lado, outra tubulação de vala lá na frente, a ocupação desordenada às margens de determinados ribeirões. Enfim, historicamente, né, a nossa cidade foi colonizada ao longo dos rios e ribeirões. E com esse adensamento, esse aumento da população, essa ocupação desordenada, os problemas de alagamento foram aumentando cada vez mais. Em algum momento precisaria ser dado um basta nisso, né? E esse governo do qual eu faço parte desde 2012 teve a coragem de enfrentar isso, porque são problemas antiquíssimos, problemas gravíssimos, e que depois de aplicados mais de quase 70 milhões que os senhores verão aqui, o que vai ficar de legado assim físico? A boa memória de quem lembrar, né? Resolvido o problema de alagamento, a pessoa talvez vai até esquecer que aquela obra existiu, né? Alguns exemplos já são vivos, assim, de algumas obras concluídas, né, que já caiu na paisagem, já caiu no esquecimento as obras prontas. Porém, enquanto nós estamos lá passando, né, e a nossa equipe sabe disso, o transtorno que é.
É inegável, não tem como eu chegar aqui e dizer que uma obra dessa envergadura não traria problema. Dos mais diversos aspectos, do ponto de vista... Obrigado. Não tenho uma voz tão bonita quanto a dele, então tem que ter uma... então não tem como, em função das dificuldades técnicas da obra, em função da qualidade do solo, em função das condições climáticas, em função do projeto, em função das condições de execução dos contratados. Então é uma nuance de fatores que dificulta a execução e que nós temos que conviver a cada instante, a cada momento, né? A gente resolve aparece mais 5, mais 10, mas isso que nós estamos fazendo, estamos lá para coordenar e resolver os problemas, e tenho certeza absoluta, vocês verão aí pelos relatórios, que as coisas estão avançando dentro do esperado, num ritmo acelerado, né? Mas à medida que a gente vai avançando, vai rasgando, vai afundando, né? Vai deixando um rastro de obra pronta que precisa ser acabada, que a gente vai fazê-lo. Então eu fiz uma breve explanação do que está sendo feito nesse momento, de tudo que foi feito, né? Opa, é para lá. No outro sentido. Então, qual é o objetivo do projeto? Eu tinha pensado em falar lá de baixo, porque quando eu vejo no canal X ou na TV Brusque, é sempre ruim, a pessoa está falando aqui e a televisão mostra aqui e não mostra o que está lá, né? Mas eu vejo que acho que vai ser mais fácil aqui, né? E essa coisa de assistir a sessão da Câmara lá em casa dá sempre briga, né? Eu cuido do controle, mas a televisão é uma só, né? E a minha mulher fica toda a vida vendo esses caras aí e tal, às vezes até falando mal de ti, mas fazer o quê, né? São ossos do ofício, né? Mas faz parte da nossa função também estar bem informado, né? E aqui vai um beijo para minha mulher que vai assistir comigo em algum momento essa sessão. E o objetivo do projeto é melhorar as condições de escoamento de ribeirões e as águas das chuvas através de obras de captação e intervenção em 14 bacias. São 14 bacias nos mais diversos bairros que vocês vão perceber ali na frente. Além disso, atenuar os problemas das erosões, assoreamentos e inundações por onde escoam essas águas. Quais são as consequências do projeto? O projeto visa o benefício econômico, social e ambiental do município. Por que econômico? Da mesma maneira que quando a gente passa, em alguns momentos a rua fica interditada, e que é inegável que causa o transtorno e o prejuízo, da mesma maneira, enquanto há as enxurradas, os alagamentos, aquela região, aquela propriedade, ela fica deteriorada, fica marginalizada, né? Quem é que vai querer morar num prédio, numa casa, numa residência, onde ela sofre alagamento? Quem é ali da Jorge Hubertia sabe e entende o que eu estou falando, né? O problema que é aquilo há quantos anos, né? Então, resolve esse problema econômico, social por consequência e ambiental também. Por quê? Porque drenagem urbana é uma das ações de saneamento, além da abastecimento de água, além da coleta de lixo, além do tratamento de esgoto. Drenagem urbana é uma condição de saneamento básico e nós temos que avançar nesse sentido também. Além de tudo, o projeto ele reduz os prejuízos decorrentes de inundações, melhora as condições de saúde e do ambiente urbano e restitui parcialmente o ciclo hidrológico natural como ação mitigadora da urbanização atual. Eu sempre digo, as obras do PAC, quem fez o projeto calculou, fez por um tempo de retorno, né? Na engenharia tem um tempo de retorno para 95 a 100 anos. Quer dizer, na estatística da hidrologia, se imaginou uma chuva, uma enxurrada que pudesse ter a cada 95, 100 anos. Mas isso para a condição atual, né? Da mesma maneira como muitas drenagens, muitas tubulações foram feitas no passado, que atendiam aquela demanda, a partir das interferências externas, da impermeabilização do entorno, da ocupação, da urbanização, elas passaram a não mais atender. Mas esse projeto visa atender a toda essa condição, né, com uma taxa de retorno de 90 a 100 anos. Quais são as obras que
nós estamos em andamento e algumas executadas no momento. Eu não sei se dá para diferenciar aí com os vereadores ou a plateia. As que estão em negrito já são as concluídas. A bacia do Paquetá já está concluída, a bacia do Parque das Esculturas já está concluída, a bacia do Stephen Cerâmica Reis concluída e a bacia da Bateias também concluída. Em andamento, bacia da Rua Zambuja, bacia da Rua São Pedro, bacia da Nova Brasília, bacia da 7 de Setembro, bacia da Limeira. Aqui a bacia do Poço Fundo e 1º de Maio está em andamento. Fisicamente ela não está andando, mas do ponto de vista de projeto, ela já está programada para iniciar em fevereiro, março do ano que vem, e nós já estamos trabalhando nas ações mitigadoras para minimizar o impacto, né, que dá para imaginar o que vai ser o fechamento da 1º de maio ano que vem, né? Então nós temos que planejar algumas ações que minimizem esse impacto. Vai ser impossível a todos, mas algo vai ser feito e estamos trabalhando para isso. E na cor normal são as bacias que ainda não iniciaram. A bacia de Águas Claras, que ela vai ser executada lá na rua Padre Antônio Weising, vai ter uma audiência pública, uma reunião técnico-social amanhã às 7 horas no salão da Igreja Luterana, e a nossa programação é começar dia 17, na próxima terça-feira. Então a rua Padre Antônio Weising, já se não houver nenhum imprevisto, a partir da próxima terça-feira será fechada do trecho lá do Ribeirão Águas Claras até na altura da Carlos Ristoff, ali do conhecido região do Rainha, né? A bacia São Leopoldo, São Luís, nós fizemos uma reunião com a empresa vencedora da licitação hoje à tarde, estamos fazendo o planejamento dela e se não houver nenhum imprevisto de aprovação de projeto, de definição dos entornos, pretendemos em outubro fazer a reunião do técnico social e também iniciá-la em outubro ali nos fundos da igreja do bairro São Luís, né? Essa bacia, ela tem interferência em dois ribeirões, o ribeirão da rua São Pedro, que está em andamento agora, e o ribeirão da São Leopoldo. Ela começa lá no encontro dessas duas ribeirões, o canal extravasor, e vem avançando em direção a São Leopoldo para diminuir os problemas de alagamento que tem na São Leopoldo, na Daniel Imhoff e naqueles arredores, e também ali próximo da igreja, próximo da casa onde mora o Felipe Belotto e vários de nós que conhecemos lá. A obra da São Pedro, ela está em andamento ali na altura da antiga Sociedade Barriga Verde, né? Já aquele trecho deve concluir final dessa semana que vem. Depois a mesma equipe vai lá na altura da Escola da Georgina, né? Tem mais alguns canais extravasores. A previsão da conclusão dela é para dezembro. Essa obra aí está indo muito bem, dentro do previsto. Algumas fotos ali da altura ali do Barriga Verde, né? É um trecho bastante complicado, cada chuva que dava ali naquele ponto alagava. Essa é a bacia da Poço Fundo, 1º de Maio. Como eu falei, nós estamos já na fase de planejamento para a empresa vir concluir o Poço Fundo e na sequência ficar já da 1º de Maio, né? Dá para imaginar a complexidade da obra, né? Ela tem 2.480 metros de galeria, 129 metros só de tubo, essa extensão de enroncamentos, canais extravasores, pontilhões, né? E o principal, né, de uma das principais vias arteriais da cidade, né, que vai ter que ficar fechada, a gente que imagina, num período mínimo aí de 12 meses para a execução da obra. Opa. Aí algumas fotos de uma parte da obra, lá na altura da saída do Poço Fundo, que já está executado, olha, dá para ver a grandeza da obra. A bacia 7 de Setembro, que é uma obra que nós estamos lá, ela sai lá da rua Luiz Boas, que nesse momento está paralisada a obra por problema de escoramento. Ela vem até Neo Jorge Betcher para resolver aquele problema de alagamento ali da rua Santos Dumont, na altura do Stop Shop. Ali vai cruzar um túnel, né, subindo a rua do Stop Shop, vai atravessar Antônio Raio e vai pegar a água lá da rua, um ponto de alagamento lá da rua João Raio, né? Então uma obra bastante complexa, tem um túnel de 83 metros, né? Mais enroncamentos, mais as tubulações. Essa aí algumas fotos, né? Um ponto de alagamento recorrente ali na Jorge Betcher, né? Então ali qualquer chuva, qualquer enxurrada alaga, a própria escola fica prejudicada. E resolvido o problema de escoramento, nós pretendemos chegar até ali para evitar isso até final do ano, né? Mas tivemos sérios problemas de solo lá,
dificultou a execução. Opa. Bacia da Limeira nós passamos essa semana dos 50%, né? Fizemos uma travessia ali na altura da unidade de saúde, próximo ao campo do Limeirense, fazendo as alas e tal, enroncamento ao longo de todo o trecho, né? São 4.900 metros de enroncamento, né? 5 quilômetros de proteção de pedra, que começou ali do rio Itajaí-Mirim, passou ali pelo lado da Aradef e vai embora. Essa obra vai terminar, uma das últimas etapas lá próximo da Salmelos, que a gente deve fazer esse mês que vem, a última etapa de tubulação naquele ponto. Então, uma obra bem complexa. As pessoas até dizem, pô, que serviço bonito que a Aradef fez, né? Mas na verdade foi obra do PAC, que todos os enrocamentos são obras do PAC lá. Peço licença, mais um minutinho, presidente, eu vou dar mais uma acelerada. Aí são algumas obras de enroncamento, algumas galerias. Essa galeria, essa última aqui dessa semana, aquela travessia ali próximo do campo Limeirense, que vai resolver o problema lá dentro do Ciro Javaer, né? Várias galerias já foram feitas lá e a gente está chegando ali fora. Águas Claras vai iniciar semana que vem, né? A bacia Águas Claras, mas o local vai ser na rua Padre Antônio Wesing, né? Da altura daquele pontilhão até próximo à rua Carlos Ristoff, ali no conhecido região do Rainha, né? 694 metros de extensão, sendo que uma parte dessa tubulação será feita pela Secretaria de Obras, que não constava no projeto, e outra parte licitada, que foi o projeto da época. São Luís e São Leopoldo, como eu falei, estamos programando para começar em outubro, né? Se não houverem imprevistos de aprovação de projeto, né? São 2 pontilhões, mais algumas proteções de canal lá, mais os enroncamentos, 1.100 metros de enroncamento, né? Essa bacia, ela sai lá dos fundos da igreja, lá perto da Associação da Simpson, ela vem ao longo do Ribeirão São Leopoldo, atravessa um pedacinho da São Pedro, entra ali pela Rua da Maroma, faz aquela nova abertura ali daquela vala, vem pela São Leopoldo, abre pela Daniel Imhoff, vem até aqui próximo desses prédios construídos aqui logo à frente aqui, e também avança mais uns 100 metros em direção à Floriza. Uma obra bastante complexa também, que pretendemos iniciar, né? A bacia Beira Rio, essa que eu falei, que pretendemos começar aqui. Quando nós fizemos essa transparência essa semana, estava para janeiro de 2014. Essa decisão de começar em breve foi de hoje. Então em outubro devemos começar os enroncamentos na Beira Rio, para fechar com aquelas proteções que estão, aquelas calçadas que estão sendo feitas ali no momento. São 925 metros lineares de enroncamento, que dão praticamente quase 7.000 metros cúbicos de pedra, levando em consideração que cada caminhão dá em torno de 10 metros cúbicos, serão mais de 700 caminhões de pedra que irá naquele trecho. Aqui eu fiz um resumozinho rápido, né, para ter uma noção de cada bacia, né? Aqui nós temos o valor de contrato de cada bacia, a Zambuja, Nova Brasília e tal, né? Todos aqui, e um total de contrato de 61.878.478,06. Tem uma verba de técnico social. Técnico social, o que é? Essa parte de divulgação, que nós temos muita dificuldade em nos comunicar com a imprensa, com vocês, principalmente com a comunidade, para as pessoas entenderem o que nós estamos fazendo lá, destruindo a rua dela, a calçada, o muro dela, né? O objetivo que nós queremos chegar lá na frente. Isso é uma dificuldade que nós temos de nos fazer entender, né, o benefício que tem. Então essa parte de técnico social nós estamos desenvolvendo também para nos comunicarmos melhor. Aqui de serviços preliminares, tem uma parte de serviços que são comuns a todas as bacias, né? Por exemplo, uma empreiteira, essa amarelinha, tem as várias bacias, que é a catedral, tem serviços preliminares a todos, e uma parte aqui já está dos pagamentos daquelas empresas que foram mandadas embora, né? No início das obras. Foram 3 bilhões e 200 mil, alguma coisa assim. E aqui o saldo contratual, né, a verba disponível é de 72.670 de FGTS e Orçamento Geral da União, porém quando foi licitado, né, o valor foi um pouco menor. Então esse saldo aí contratual, caso haja necessidade por alguma demanda técnica de execução, né,
sempre lembrando, desnecessário falar, né, mas reforçando que esse dinheiro não está na conta da Prefeitura, né? Esse dinheiro é disponibilizado pela Caixa Econômica Federal. A partir do momento que a nossa equipe faz a medição, a empresa fiscalizadora faz o acompanhamento, é passado para a Caixa faz o acompanhamento da medição. Se estiver tudo dentro do previsto, projetado, tudo dentro do ok, a Caixa faz a liberação do pagamento, né? Então eu fiz questão de a gente poder acompanhar, né, no fim, diante de tanto transtorno, tanta obra, tanto número, até que ponto está andando, né? E nós levantamos que até dezembro as obras tinham sido pagas, dessa parte contratada, 11.684.572, isso representava 19%. E só até julho, agosto de 2013, nós já pagamos 7.591.000, que representa 12%. Então, quer dizer, a gente conseguiu em 8 meses ali, juntamente com a equipe, méritos toda da equipe, dar uma boa alavancada, né? Então, isso quer dizer que nós estamos com 31%, um terço do contratado já em execução. Isso é um sinal que avançamos, né? Se for olhar pelo lado do avanço, 12% foi positivo. Se olhar que nós temos 70% ainda, temos mais de 42 milhões ainda a executar, ainda teremos bastante obra, bastante dificuldade, bastante transtorno, mas eu tenho certeza, senhores, a plateia e a imprensa, que passada a conclusão das obras, nós não teremos mais problemas de alagamento nesses trechos onde a obra teve interferência. Eu posso lhes garantir que o esforço que nós estamos passando, as dificuldades que nós estamos passando, é válida, e que no futuro nós iremos ser lembrados não só como aqueles que causaram transtorno, como estamos causando, mas seremos lembrados como aqueles que conseguimos resolver problemas de décadas dessa cidade. E com isso eu encerro a minha apresentação, pedir desculpa pelo avanço da hora e me coloco à disposição para esclarecimentos. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, prezada assistência que nos acompanha, pessoal lá da Nova Brasília, prestigiando, viu, Gilmar? Nosso secretário de obras, Gilmar Villamosca, senhor Juca Luz, presidente do Clube Atlético, Clube Atlético Carlos Renault, né? Embora eu sendo Paysandu, mas admiro o Carlos Renault, sempre admirei. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, e novamente quero agradecer a presença do secretário de obras, porque para nós é muito interessante, é importante, é vital que o secretário, seja ele de qual pasta seja, de vez em quando venha à Câmara, porque vocês sabem que o vereador, o Poder Legislativo, aqui vamos dizer, a caixa de ressonância, como a gente costuma falar, né? Tudo bate aqui, e é o lugar de bater mesmo. Aqui é onde se debate, onde se levanta os questionamentos, onde procura se encaminhar, porque aqui nós não resolvemos nada. Nós encaminhamos, nós solicitamos, nós levantamos, né? E etc. Agora, quem resolve é o Executivo. Então, o pessoal aí da Nova Brasília, que está hoje aí, deve estar perguntando, secretário, e essa é a pergunta que mais tem aparecido aqui, né, de todos os cantos, pelo levantamento que o senhor fez aí, eu até quero lhe parabenizar, porque se até dezembro de 2012 foi feito 19%, e agora nesses 8 meses que o senhor assumiu já foi feito 12%, é isso? É um progresso bastante significativo, a diferença. Porque a bacia de Nova Brasília começou em junho de 2010. Veja, nós já estamos aí no final de 2013. É claro, como foi falado aqui, é infortúnio, é prejuízo, fatores, né, que trazem realmente uma incomodação geral. As pessoas, não é só o tráfego, muitas vezes é calçada que arrebenta, é o muro que racha, etc. Agora, eu acho que a grande pergunta, que talvez seja até difícil o senhor responder, pelo que foi colocado aqui, né? Das 14 bacias, tem 4 concluídas, tem 6 em andamento, é isso, né? E 4 que ainda não foram iniciadas. Mas eu acho que aqui está dando mais, pelo menos
que é onde a gente tem observado, que tem dado mais perguntas e mais problemas, é exatamente ali da Nova Brasília. Então, a pergunta que faço, até para ser bastante rápido, porque os outros vereadores também vão ter que aproveitar, queria que só, mais ou menos, já foi colocado a dificuldade que tem um túnel de 177 metros e tem que se avaliar, realmente é uma obra demorada, problemática, etc. Mas eu só teria, para esse pessoal que está aqui, até para ele sair daqui com alguma expectativa de término, quando é que isso, mais ou menos, porque exatamente não dá para dizer, quando é que isso estaria concluído, para de uma vez por todas esse pessoal tivesse um pouco de alento e acalanto, porque eu, sinceramente, não gostaria de estar na pele de vocês. Muito obrigado, senhor secretário. Muito boa noite, quero saudar o presidente Guilherme, os companheiros vereadores e vereadoras, a plateia, nosso pessoal da imprensa que nos acompanha nessa noite, assessoria da casa, em especial nosso amigo Gilmar, o qual a gente teve a honra de trabalhar durante esse período, desde aí de 2012, ainda lá na ouvidoria, e tu sempre muito solícito, sempre com esse intuito de organizar, de dar um caráter organizado, técnico para a Secretaria de Obras, e que vem desempenhando um grande trabalho e que tenho certeza que a sociedade de Brusque reconhece. Penso que, entre as coisas que foram levantadas na tua fala, eu quero ressaltar essa figura do passivo histórico da cidade, né? Essas obras do PAC, elas são um passivo de décadas da cidade que, pela primeira vez, um governo tem a coragem de mexer em algo que até hoje nunca ninguém tinha mexido, que são essas obras de macrodrenagem, obras difíceis, obras que não existia conhecimento dentro da prefeitura técnica, não existia uma experiência prévia que pudesse servir de parâmetro até para as nossas comparações. Quando a gente fala do tempo de demora de uma obra como a obra da Nova Brasília, da Zambuja, a gente não tem na cidade qualquer parâmetro de comparação, porque é a primeira vez que se faz uma obra desse porte, dessa magnitude. E fico feliz de ouvir que no mês de outubro a gente vai começar finalmente também mais uma das bacias, que é a bacia que tu citasse, que é a bacia que também, aonde eu resido, a bacia ali do bairro São Luís, bairro São Leopoldo. O Jean também, né, estava conversando com a gente fica grato. Tu já tinhas me adiantado lá na inauguração da Vila Germânica a respeito disso. E até por uma questão de os problemas que aconteceram nas obras do PAC, tanto da Nova Brasília quanto da Zambuja, as duas empresas que a prefeitura teve de romper o contrato, né, foram em virtude também do trabalho que a prefeitura vem fazendo de fiscalização da maneira como essas empresas vêm atuando. Eu queria que na tua fala tu abordasse um pouco também, né, eu sei que está aqui o engenheiro Maicon, o Maninho, o Evandro Tomasi, que são da equipe de fiscalização. Queria que tu abordasse um pouco também como é que é feito esse trabalho de fiscalização por parte da prefeitura, né, para que todos saibam, essas obras não são executadas pela prefeitura, não podem ser executadas pela prefeitura, são executadas através de empresas terceirizadas, através de um processo de licitação, e a licitação tem as normas que a gente conhece, tem as dificuldades que a gente conhece. Então, eu queria que tu abordasse a maneira como nós fazemos a fiscalização dessas obras, qual é o tipo de trabalho que a prefeitura faz para evitar que as empresas executem uma obra que não atenda à qualidade que o município de Brusque exige que essas obras tenham. Obrigado e parabéns pela tua explanação. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, plateia, senhor Juca Loz, bem-vindo à nossa casa. Pilolo, sempre bem-vindo. Queria saudar o nosso secretário e, saudando o senhor, queria saudar ali a equipe que vocês têm, né? São poucas pessoas na equipe, mas é uma equipe que realmente pega firme, pega junto. E eu posso dizer porque eu acompanhei, aliás, eu fui até a Secretaria de Obras depois de uma denúncia da rua Oswaldo Nibor. Então está o pessoal também fazendo a manifestação justa, que realmente nós entendemos o transtorno, o trabalho, o problema que vocês vêm passando naquele local, e vocês podem ter certeza, eu acompanhei o Evandro, eu acompanhei o Maico e o Maninho, eles foram comigo lá na rua Oswaldo Nibor, porque foi uma reivindicação ali da Marise Festas, ali do seu Dal Bosco, daquele pessoal nos chamou lá, e inclusive nós tivemos que ir com a Defesa Civil
fazer a interdição de um muro que estava caindo lá, colocando em risco a saúde e segurança das pessoas que lá transitavam. Inclusive os moradores tiveram que colocar a pedra brita em frente à sua residência, e os veículos, em vez de passar pela estrada, passavam por cima da pedra brita, e aquela trepidação, o muro estava cada vez mais vindo adiante. E o muro, com certeza, nós estivemos essa semana lá. Isso é verdade. E nós estivemos lá em conjunto com o pessoal da catedral, que, Gilmar, eu digo assim, ó, se vocês não fizessem aquele trabalho de forçar a catedral, talvez aquele pedaço de obra ainda estivesse lá, nem asfalto teria sido passado ainda. Porque quando nós fomos cobrar a catedral, eles mais enrolaram do que disseram quando iriam terminar a obra. Eu perguntei para aquele engenheiro, que eu não sei o nome dele, me dá um prazo final para término da obra, pelo menos dessa parte aqui da Oswaldo Níbero, que é o que os moradores nos reivindicaram. Ele não sabia me precisar. E o Evandro, junto comigo, junto com o Maicon e junto com o Maninha, disseram, não, você tem que dar um prazo final. E eles deram 30 de junho. Nunca mais esqueço aquela data. E no dia 30 de junho eu liguei para o Evandro e a obra não estava pronta. E eles pediram um mês a mais, e aquele mês a mais, que alegaram que foi chuva e tal, nós voltamos, falamos com os moradores, e no dia que passou o asfalto, foi certinho, 30 dias depois daquele prazo que ele tinha colocado, foi passado o asfalto. Mas a comunidade ainda cobra lá a construção da calçada, a construção do muro, a revitalização das casas que estão lá ainda quebradas, né? O término do asfalto, que a catedral tem a obrigação, sim, de reparar aqueles danos, porque ela causou aqueles danos, não foi a prefeitura. Tem que deixar bem claro isso. E eu sei da tua cobrança, Gilmar, da tua competência e da tua equipe, e eu tenho certeza que vocês vão cobrar o término daquela obra, porque a catedral tem que ressarcir os moradores daquele local. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, Gilmar. Seja bem-vindo a esta casa. Uma boa noite, senhor presidente. Uma saudação ao Gilmar. Quero agradecer a tua presença aqui, agradecer, também cumprimentar os demais vereadores, a vereadora, saudar o nosso pessoal aí da galeria, em especial o Chicão e a Adélia, né, que a gente sabe da apreensão de vocês. Mas eu quero dizer que acompanhei, junto com alguns vereadores, Gilmar, as obras do PAC, e a gente viu, né, e pôde perceber que, além de ser uma obra gigantesca, uma obra que, claro, traz transtorno para a população, a gente sabe da impaciência de todos, mas o que a gente pôde perceber é que também não é só todo o estudo que é feito do solo, às vezes ele ainda é traiçoeiro, como o Gilmar mostrou para nós em alguns locais, que teve que colocar alguma coisa para conter o desbarrancamento, e isso atrasava as obras, né? Mas eu acredito que isso tudo faz parte do nosso futuro. Tenho certeza que quando essas obras estiverem concluídas e a população estiver passando por cima, né, e que não tem mais enxurrada nas nossas casas, em muito local, aí a população também vai agradecer por isso. E, Gilmar, eu quero te parabenizar pela forma como tu está comandando toda a tua equipe também, né? E eu queria aqui, né, pedir à população que tivesse também um pouquinho de paciência. Eu sei que não é fácil, né? A gente sabe que tem algumas obras, mas, Gilmar, também eu queria que você comentasse, né, que o começo das obras do PAC foi difícil, porque algumas empreiteiras foram mandadas embora por uma obra não bem acabada. Isso também representa, né, e mostra que a coisa é séria, que o governo municipal está trabalhando dentro das expectativas e não deixa qualquer um vir aqui na nossa cidade e fazer qualquer tipo de obra. Então, Gilmar, era essa a minha pergunta. E outra, tem muita gente reclamando também, às vezes, que aonde é feito aquelas, eu não sei como é que se chama aquilo, aonde é feito algum tipo boca de lobo para fazer as limpezas, né? Eu não sei como é que é o nome daquilo que se chama, aqueles tampão de concreto às vezes quebram, né? Então tem caixa de inspeção. Valeu, Felipe, obrigado pela ajuda aí. Então aquelas tampas de inspeção às vezes também quebram, e isso também causa transtorno. Eu queria que tu desse uma explicação também sobre isso. Era o que eu tinha. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, público que nos acompanha, nos assiste,
meu amigo secretário Gilmar, bem-vindo a esta casa. Primeiro, não poderia deixar de falar que sim, é uma obra importantíssima, como nós sempre ressaltamos desde o início. Agora, tiveram problemas, principalmente a da Zambuja e a da Nova Brasília. Os transtornos estão sendo grandes, pois elas ainda não foram concluídas. Também deixar claro que partiram desta casa as denúncias para que fosse aberta a CPI do Parque de Azambuja e Nova Brasília. E a dificuldade nossa, secretário, de poder acompanhar essas obras, principalmente em termos de números e relatórios. Eu fiz um pedido aqui ao Ministério das Cidades, que nos mandou o relatório no mês de abril, então, de como está o andamento do PAC aqui da nossa cidade. Então, na época do que veio aqui, vieram em 2 etapas, né? Em uma delas, investimento de 35 milhões, tinha sido desbloqueado 17%, 5 milhões e meio. Na outra, investimento de 37 milhões e meio, tinha sido desbloqueado até então 8 milhões e meio. Então, o senhor colocou, expôs, né, como estava agora, mas eu gostaria de perguntar mais uma vez de quando, né, será terminada todas as 14 bacias, pois aqui, pelo que nós recebemos aqui, tinha um prazo fatal aqui dia 30/12/2013. Então, eu gostaria de saber se esse prazo foi prorrogado e para quando foi prorrogado. E qual o valor já desbloqueado, então, pela Caixa Econômica Federal até o momento, né? E se o senhor poderia, então, nos mandar para que nós, vereadores, possamos acompanhar através de relatórios, não precisa ser um relatório completo, mas pelo menos das porcentagens, dos valores dos investimentos, porque eu sei que serão obras importantes, sim, mas o povo sofre e nos cobra, sabe, secretário? Então, nós temos que falar aquilo que a gente escuta e vivencia nas ruas, né? Então, muitos me ligaram, eu sou um vereador que acompanho, tiro foto, converso com quem está trabalhando. Algumas empresas foram embora, sim, né, por questões várias, tanto é que foi aberta a CPI aqui do PAC. Então, nós temos esse direito de também até ajudar a passar a informação para a população. Então, se nós não temos informações, eu procurei buscar aqui da melhor maneira possível, que era no órgão competente, né, então, do Ministério das Cidades. Então, se o senhor puder nos mandar esse relatório, até para que nós possamos aí passar para a população, para que quanto mais cedo, a maior paciência que a população brusquense está demonstrando, são esse tempo todo ali, quietinho, aguardando, esperando, mas nós gostaríamos aí também de saber e de poder passar com mais propriedade essas informações a toda a população brusquense que merece essas informações. Muito obrigado. Com relação à colocação do vereador Dejair, eu tenho a dizer que a bacia Nova Brasília, nesse momento, é o gargalo do PAC, vamos dizer assim, né? A questão mais problemática que a gente tem, a maior tensão que a gente tem. Porque assim como os moradores que nos homenageiam com a faixa lá, que sofrem um problema, eu me criei na Santa Terezinha, ali na José Eckert, que é o lado oposto da Nova Brasília, e eu conheço aquela região da época que tinha a raia de cavalo lá, né? Talvez os moradores nem lembrem. Tinha o antigo lixão e tinha o ribeirão que a gente pescava piava e caçava saíra lá atrás, no Garapuvu que tinha lá atrás. E aquilo lá era uma região de interior, pasto, não tinha nada. Hoje a gente vê lá, é um distrito industrial, não existe mais vala, não existe mais afastamento de nada, por conta da urbanização. E o problema chegou lá e tem que ser resolvido, né? Então, qual é a solução os alagamentos lá? É a execução desse túnel liner. E hoje é a nossa maior preocupação do conjunto das 14 obras, é a solução disso.
que aconteceu? Quando foi feito o projeto de licitação, foi feito o traçado daquele túnel, né? Porém, estava só no projeto, quem faz projeto sabe, faz o risquinho, né? Mas quando chegou na hora de executar, como é que vai ser feito isso? Então, esse ano nós tivemos que contratar a empresa para fazer o projeto. Beleza, aí tem todo o processo de contratação, a empresa venceu o projeto. Aí agora a empresa está fazendo o detalhamento de como vai ser feito aquilo lá, quantas barras de ferro vai ser fincado, quanto tempo vai levar para botar as aduelas, quanto vai ter de equipamento para puxar o ar que vai ficar lá dentro enquanto os caras estão, né? Está fazendo esse detalhamento para a Caixa aprovar. A Caixa não aprova mais, ou se aprovou, não sei, não aprova mais. Ah, manda lá para eles que vai. Tem que ser tudo minuciosamente detalhado, de acordo com a fiscalização deles. Então, a previsão é que até sexta-feira a empresa contratada desse projeto faça esse quantitativo, nós enviaremos para a Caixa aprovando, sai a ordem de serviço para a empresa executar. E aí vai começar a mobilização. Imagino que essa autorização saia durante o mês de setembro, porém fazer um túnel é diferente de a gente fazer um puxadinho em casa, fazer uma garagem, trocar um piso, né? Não é qualquer empresa ali que começa a fazer um túnel. Eles vão ter que fazer a pesquisa, a prospecção, como já estão fazendo, e começar a execução. Para os senhores terem uma ideia, a previsão é de 1 metro por dia de avanço de um túnel, sendo que o da Oswaldo Niebuhr tem 177 metros, nós colocamos por dias úteis 177 dias úteis, dividido por 22, que são dias úteis do mês, em média, vai dar mais de 8 meses só de execução do túnel. Então, se tudo correr bem, se não houver intempéries imprevistos, que são, né, a partir do início da obra, 8 meses ainda para sair ali do acesso ali do morrinho do Sérgio Automóveis, até chegar lá na altura do Cefisc, porque quando chegar lá, aquela tubulação que está feita lá, ela vai ter vazão. Hoje ela está passando numa tubulação de 1,5 metro, que segundo informações está assoreada, por debaixo da empresa, aquela empresa que tem ali nas imediações. Então essa é a previsão. Nós pretendemos ter a ordem de serviço no mês de setembro, para no mês de outubro começar a obra, e a previsão é de no mínimo 8 meses de execução. E essa é a realidade. Com relação à fiscalização que o Belotto nos colocou, todo o serviço executado é feito por 1 ou 2 fiscais nossos que acompanham lá diariamente, acompanhando o que está previsto em projeto, desde a base do rachão de brita graduada, como a limpeza, como o rejunte das fugas interno e externo, né? Além disso, tem o nosso engenheiro também, o Maico, e o seu Zimar, que faz parte da equipe agora recentemente, que faz acompanhamento, e além disso tem a equipe de fiscalização do projeto. Então é fiscal, né? E nós somos extremamente rigorosos. Não pense os senhores que eu, com 25 anos de formado, feito agora em julho, eu ia entrar numa aventura do PAC ali para... Eu quero que a coisa saia a mais bem feita e a mais séria possível. Foi exigência minha eu ter controle total sobre a obra, de pagamento, de fiscalização, de rigidez no cumprimento do contrato. E como a empresa mais executora não se criou no passado, comigo também não vai se criar, porque eu vou ser o primeiro a exigir o serviço bem feito. Com relação à colocação do Jean, ali especificamente no Oswaldo Niebuhr, né, aquele muro, aquelas calçadas meios fios, a empresa já está autorizada a executar, porém é aquela questão de tempo, né, e é o dilema que a gente vive. À medida que a gente avança com as obras, a gente avança nos problemas e às vezes não consegue na mesma velocidade que vai executando, vai conseguindo ir fazer os acabamentos. Mas os avanços são significativos. Quanto à fiscalização que o VEC colocou, né, mais ou menos o que o Belotto ponderou, nós somos extremamente rigorosos. E quanto às caixas, as tampas da caixa de inspeção, o que acontece? Várias delas estão tendo problema de fissura, de rachadura, de afundamento, e nós chegamos à conclusão que é um erro de projeto. Foi projetado, né, executado de acordo com o projeto, e ela não está tendo o resultado esperado. Então, nós, lá na 7 de setembro, nós já mudamos, era de 20 a espessura, passamos para 30, não estava previsto em projeto o apoio com neoprene, que é um material emborrachado usado em cabeceira de ponte, porque
no projeto anterior ficava concreto com concreto. Imagine os senhores, carreta de 40, 50 até 70 toneladas, passando em alguns pontos em curva, concreto com concreto. Não existe material que resista a essa, né? Então esse esforço, às vezes até tangencial por conta da curva. Então nós estamos adotando agora, solicitando o apoio de material neoprene para evitar esse contato concreto. Isso é a questão das caixas que estão sendo revistas. Com relação ao término das bacias, vereador Roberto, de acordo com o nosso planejamento, nós até 2015 nós pretendemos tê-las todas concluídas. Todas, né? Algumas vão ser, 4 já estão e algumas esse ano ainda, né? Só que nós temos que ter uma lógica de execução, né? Por exemplo, por que nós vamos começar São Luís e São Leopoldo agora? Porque São Pedro está avançando. Olha só, a gente está resolvendo um problema lá na São Pedro, mas nós vamos aumentar a velocidade de água que vai chegar no São Luís. Então, com o avanço da São Pedro, nós vamos poder começar São Luís. Por que nós estamos acelerando e vamos começar semana que vem a Padre Antônio Weising? Porque com o fechamento da 1º de maio, ano que vem, a bacia, a Zambuja, a previsão é estar pronta e toda asfaltada até no final do ano, e também a Antônio Weising está com aquele ponto lá resolvido e também com a pavimentação naquele ponto. Então, a Zambuja, Antônio Weising, Rua Nova Trento, vai ser uma via importantíssima na mobilidade, né? Então, essas obras elas têm que acontecer antes da outra, né? E a empresa, nós estamos cobrando, né? A mesma empresa que faz o Poço Fundo faz a 1º de maio. Eles virem terminar o Poço Fundo, mas a mobilização deles para aquela relativamente pequena obra do Poço Fundo não compensa eles virem fazer aquela obra pequena. Então eles querem vir fazer o Poço Fundo e já emendar a 1º de maio, né? E quanto aos relatórios, hoje até nós conversando com o nosso pessoal de controladoria, esse acesso ele pode ser feito a qualquer usuário, né? No site da Caixa Econômica Federal, né, Dick? Então lá tem os protocolos. Como funciona? O Ministério das Cidades faz uma liberação de um montante de recurso que vai para a Caixa Econômica Federal. Está lá na Caixa Econômica Federal, não quer dizer que já foi pago. E aí o controle, nós estamos fazendo da seguinte maneira, nós entendemos que a obra executada é a obra paga, né? Então, esse relatório que eu os apresentei aqui, eu posso disponibilizar e faço questão. A qualquer momento, para qualquer vereador, eu quero a máxima transparência dos serviços. Então, esse do site é informação pública, e esse relatório eu me comprometo a mensalmente enviar para vocês da forma de planilha, como esteve aqui, enviar para vocês. Eu vou mensalmente, às vezes o intervalo de medição, trimestralmente e tal, e no final do ano eu apresento um novo relatório, eu faço questão disso. Então, eu acho que com isso eu encerro esse ciclo das 5 colocações. Espero ter atendido nas colocações. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, os demais presentes que estão na galeria desta casa, a imprensa e ao secretário Gilmar, obrigado pela presença. Com certeza sabemos, secretário, da importância de todas essas obras. Com certeza essa importância nós sabemos e acho que toda Brusque sabe, e nós precisamos disso. Então ninguém aqui é contra, né? Para começar, existem problemas, nós sabemos, quanto às obras que estão sendo feitas, que vão causar ainda muito mais problemas. Com relação à bacia da Nova Brasília, sou também morador do bairro de Santa Rita. Eu acho que vocês têm todo o direito, os moradores da Santa Rita e Nova Brasília, estarem aqui cobrando, e tem que sim cobrar. Essa é a função do cidadão e nossa aqui de ouvir e levar adiante essas reivindicações dos moradores. Eu até gostaria de sugerir ao secretário, se tivesse outra forma, né, pelo que o senhor demonstrou aqui, o término dessa obra será em dezembro de 2014. Da transposição aí da BR, que vai ser feita, então, essa obra do parque. Se não tem outra forma a não ser essa braçal, talvez com essa POCAN, essas menores, para agilizar essa obra, né? De repente exista outra fórmula
de fazer isso para que leve menos tempo, né? Até atravessando o asfalto, de repente lá cavando, como fizeram de lá para cá, seria talvez uma maneira de fazer mais rápido essa obra, porque com certeza com as chuvas de verão, o povo do bairro vai sofrer, isso é sabido, vai encher. Com certeza, secretário, você deve saber também que vai alagar se não fizer essa emenda por baixo do asfalto. Então, de repente, haja outra maneira, né, para que se faça mais rápido então essa obra. E quanto ao muro e as calçadas, o senhor já colocou aqui, secretário, que a empresa fará então essas melhorias. Mas tem um muro lá que está realmente a perigo de cair, né? Você deve ter visto. Foi até a reivindicação da comunidade, que eu acho que se faz necessário, de repente, mandar lá o departamento de obras para que pelo menos feche, tá, a calçada em torno desse muro para que se evite algum acidente maior. Então é um pedido que faço também ao secretário, para que então não aconteça algo pior. E quanto ao pedido que foi feito pelo Eugian, eu assinei também esse pedido para que essa obra que estava sendo realizada pela Catedral fosse feita o mais rápido possível, para os moradores não ter todo esse incômodo que estão tendo. Então, dessa forma, o tempo já se faz, já terminou, mas só para concluir, presidente. Então, essa é a reivindicação, vocês têm todo o direito, e que essa obra, secretário, seja estudada. Eu acho que deve ter alguma maneira de fazer o mais rápido, porque as chuvas de verão, todo mundo sabe, e é uma pena que vai acontecer. Eu espero, com certeza, que se faça alguma coisa nesse sentido de apurar com essa obra, pelo menos para que emende lá, ou se cave esse túnel, como está sendo feito nas demais obras do PAC, e que pelo menos transpasse o asfalto e depois se cave, né? Quer dizer que o tempo vai diminuir muito, conforme o prazo até de dezembro de 2014. Então, isso que a gente espera para a comunidade, não passe todo esse trabalho, enfim, com todos esses prejuízos, não só a comunidade da Santa Rita, Nova Brasília, enfim, a todos que usam desses locais até para passar, o pessoal de Santa Terezinha, enfim. São essas minhas colocações. Muito obrigado. Senhor presidente, senhor secretário Gilmar Villamosca, nos prestigia nessa tarde, belíssima exposição a respeito da condução dos trabalhos na Secretaria de Obras, senhores vereadores, senhora vereadora, a imprensa, a comunidade que nos acompanha na tarde de hoje. Secretário, nós tivemos uma reunião na Nova Brasília, acho que em 2009, com o então secretário Antônio Maluchi. E naquela época já foi realmente uma reunião provocada, tá, para resolver esse problema da drenagem da bacia da Nova Brasília. Bom, na época foi colocado que realmente existia um convênio que estava para ser aprovado do município, não me lembro bem se era com o Ministério das Cidades, no valor de 4 milhões, e que seria a solução então do problema da bacia da Nova Brasília. Passaram 4 anos, né? E a gente vê que, na realidade, se der um pé d'água daqueles que costuma dar, o pessoal vai estar novamente debaixo d'água. Vossa Excelência falou que, realmente, como nós temos a Dilma, a mãe do PAC, Vossa Excelência assumiu, né, e quer, inclusive, o controle total do PAC. Então, eu faço um pedido a Vossa Excelência, que realmente olhe com carinho e que coloque como prioridade essa bacia da Nova Brasília, em virtude de termos já contatos prévios com o pessoal. Era isso, no mais, parabenizá-lo. Obrigado. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, nosso boa noite especial a todos que nos prestigiam nesta terça-feira, especialmente aí a comunidade da Nova Brasília. Sejam bem-vindos. Também concordamos com as reivindicações aí, porque se a comunidade vem até aqui é porque com certeza contente não está e quer mostrar esse descontentamento, e essa é uma das formas. Nossa boa-vinda também, boas-vindas ao nosso ex-prefeito, senhor Pilolo, ao Juca Alosso, cumprimentando ali o extensivo cumprimento a todas as pessoas ligadas ao Clube Atlético Carlos Renault. Badinho também está por ali, seja bem-vindo.
Eu já vim a caráter também, com as cores do Renault, até para homenagear aí também o vermelho, azul e branco. Pessoal da imprensa, o nosso boa noite. Boa noite especial, seja bem-vindo também o secretário Gilmar Velamoschi. No começo da sua explanação, disse aqui que há um tempo atrás aí fez o discurso em menos de 3 minutos, né, Ivan Martins, e hoje deu para notar que ele está discursando durante bastante tempo, né? Aqueles 3 minutos hoje, bobeada, mais de 3 horas de discurso, né, Ivan? Então vamos lá, as perguntas aqui para o nosso secretário Gilmar Velamoschi, seja bem-vindo de novo, obrigado pelas explanações. Sobre a Nova Brasília, aí já foi colocado bastante coisa, de repente até o secretário vai falar algo a respeito. Eu queria explanar a questão ali da Jorge Buettner, né, e que está sendo feito também o PAC ali daquele local, que é para evitar aquele acúmulo de água que dá na Rua Santos Dumont, esquina ali da Jorge Buettner, nos fundos do Stop Shop, né? E pelo que eu me lembro, a obra está lá na Rua Luiz Boas, se eu não me engano, e ainda nem chegou aqui na Jorge Buettner, e já deu um transtorno danado ali também. Então a minha pergunta para o secretário é com relação àquela obra ali, como é que anda, porque me parece que o terreno ali da Rua Luiz Boas é uma caixinha de surpresa, cada vez que dá uma cavada aparece um tipo de terreno diferente e tem atrapalhado também. E como eu tenho um pouco menos de 1 minuto, eu sei que vai ter a obra também, foi citada aqui da 1º de maio, e eu, companheiro André Resine, que somos nascidos lá da 1º de maio, temos famílias, inclusive minha mãe mora na 1º de maio hoje ainda. Eu queria que o secretário, por gentileza também, nos explanasse como é que a obra de onde vai continuar, que me parece no Sintrafit, que já foi feita uma parte até ali, até onde é que vai. E tem pessoas que moram ali e colocaram como a título de sugestão se essa obra vai mesmo passar no meio da Avenida 1º de Maio, no meio da rua mesmo, ou o trecho ali em torno da panificadora Wegener, um pouco ali antes, até nas imediações do Senai, dali para cima, se essa obra não pode ir paralelamente à atual vala, que existe do lado direito, né, para quem está subindo para Águas Claras, evitando o transtorno de cortar a maior parte da Avenida 1º de Maio, que com certeza vai atrasar o trânsito. Obrigado, secretário. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade que prestigia, o pessoal da Nova Brasília, mas quero saudar o especial o secretário Gilmar Velamoschi, parceiro de futebol, né, que nos honra com a sua presença, com a sua explanação, com a sua colocação, com o seu compromisso com a Secretaria de Obras. Conheço muito bem o Gilmar Velamoschi e sei da sua capacidade, do seu comprometimento com o governo municipal. O secretário veio falar-nos hoje sobre o PAC. E eu aqui, ele falando, eu comecei a lembrar alguns casos assim do problema que aparece com o PAC, né? Tivemos o caso da Nova Brasília, que vai ser um túnel, uma obra que eu não sei se o secretário pode nos dizer, é uma obra única no Estado. Não sei se nós temos uma obra dessa dimensão no Estado, um túnel desse comprimento. A obra da Rua Zambuja, aparece no meio do caminho uma pedra. Tivemos lá visitando aquela foto que o senhor mostrou aqui, eu estava junto naquele dia, o Vec, a Marli. Então visitamos a obra, entramos na galeria, quer dizer, uma obra muito grandiosa, uma obra que merece respeito, né? Eu acho que a cidade está preocupada, o prefeito municipal, o secretário de obras está preocupado em proporcionar para a cidade qualidade de vida. E nós precisamos começar, infelizmente, né, como alguns vereadores que antecederam aqui, nós começamos de cima para baixo, e a nossa cidade ela tem que crescer, e nós temos que começar de baixo para cima. O nosso problema de água, a nossa cidade, vivemos numa cidade muito irregular, de muitos morros, e o problema do PAC é um problema que não adianta, não temos mais como adiar. Causa transtorno, causa transtornos a toda a comunidade, a todo mundo que recebe o PAC na frente de casa não quer, porque é transtorno, é problema, é sujeira, é pó, é buraco, enfim, eu acho que eu cito alguns casos, como o senhor também, na Nova Brasília, o caso do túnel. Na Beira-Rio, tivemos aquele problema do enroncamento, acabou o recurso, agora o senhor retornou a Beira-Rio de novo, do enroncamento. No Maluche, aquele primeiro momento, aquela empresa que veio fazer uma porcaria de serviço aqui foi expulsa de Brusque, o senhor contratou outra, novamente retornou os trabalhos. Então eu entendo que o PAC é um problema e nós precisamos, cada um de uma forma, ajudar.
a comunidade de Nova Brasília precisa ser atendida. Nós já tivemos um momento daquele reunindo com, inclusive levei o secretário na residência lá dos moradores para bater um papo, conversar, porque eles precisam ter explicação, viu, secretário? Porque vivem ansiosamente precisando do túnel. Só que eu sei que também o túnel não depende do senhor, é de um projeto, é da burocracia do processo que tem que ser acompanhado. Um projeto na Caixa Econômica, um projeto de criação, ele é muito complexo. Então eu também entendo isso e me associo ao senhor aos problemas da comunidade. Parabenizar mais uma vez pela sua explanação, parabenizar pelo seu trabalho à frente da Secretaria de Obras, dizer de que essa casa sempre está aberta para o senhor vir aqui, explanar a sua situação, explanar o seu trabalho, porque é assim que nós vamos poder, nós conversando, nós vamos conseguir fazer que a cidade cada vez prospere mais. Muito obrigado. Então, quanto à colocação do vereador Moacir, em janeiro, quando nós assumimos a coordenação do PAC também, né? A primeira coisa que me afligia era a necessidade de fato fazer o túnel, né? Porque eu sabia da complexidade da obra, né? Então nós fizemos um estudo, ao invés de fazer o túnel, fazer a abertura com abertura na rodovia e implantar galeria, né? Mas aí nós esbarramos em duas dificuldades: a primeira financeira, a segunda de transtorno e a terceira técnica. Primeiro, financeiramente ia ser mais caro nós abrirmos, porque aquele túnel ele vai estar mais ou menos a 12 metros de profundidade. Imagina você escavar uma vala de 12 metros de profundidade, né, para a implantação, isso vai dar no mínimo 12 metros para um lado, mais 12 metros para o outro, mais abertura, então vai dar 24, em torno de 30 metros de abertura, né? E essa movimentação de terra toda, esse material tinha que sair, ser levado para um local e, além disso, o fechamento da rodovia, né, durante esse período. Então, essa é a questão financeira e a questão técnica. Esses 30 metros de largura, quando ela entrasse ali no começo do Oswaldo Nibor, tem aquele galpão, se não me engano, da Ramatex de um lado e do outro lado o morro, né? Não teria como... Entendeu, vereador? Então, a questão da escavação foi descartada por, né, dificuldade técnica, financeira e também até a questão do fechamento. Por isso a opção pelo túnel liner, né? Escreve-se liner, mas lê-se liner. O Dr. Celso com a Nova Brasília, né, aquilo que é nosso gargalo, das várias noites de insônia que eu tenho, uma delas é por conta da não continuidade daquela obra que está nas prioridades. Nós estivemos lá reunidos com o vereador Pipoca na casa uma sexta-feira à noite, né, com vários presentes, e estamos preocupadíssimos com aquela situação. Com relação a Jorge Bercher, levantado pelo vereador Davis na rua do Colégio Santa Terezinha, nesse momento a obra está paralisada novamente na rua Luiz Bois. Foi a quarta solução de escoramento que nós adotamos e nenhuma delas se tornou suficientemente eficiente. Ali a escavação é em torno de 6 metros de profundidade, é o leito antigo do rio, é um solo turfoso, é um estágio inicial na geologia da formação do carvão, aquele material orgânico que começa meio que se decompor, forma um material que ele não é argila, não é barro, não é lama, é um material totalmente inconsistente. Além da profundidade, a qualidade do solo e as edificações que estão muito ao lado, né, que dificultam. Então agora a empresa contratada está buscando uma nova solução de escoramento. O contato que tem uma empresa de São Paulo, especializada, com 40 anos de experiência e tal, mas tem o seu custo, tem a sua mobilização, tem o seu tempo. Pretendemos, o mais breve possível, iniciar para resolver aquele problema de alagamento ali na Santos Dumont, em frente ao Stop Shop. Resumidamente, com relação à obra da 1º de maio, né, o que o projeto prevê é, a partir ali do Sintrafite, uma galeria eu não me recordo a seção agora, que ela vai seguindo até na altura da Docaça, onde a vala atravessa a 1º de maio, ali essa galeria segue, e ali ela atravessa e tem um canal extravasor. Para vocês entenderem, a vala ela continua ativa, ela continua como canal, ela não vai ser desocupada, ela continua ainda recebendo água, e essa nova galeria vai ser um suporte para aquela vala existente. Ela vai seguindo, passa pelo colégio, pelo Senai, chega lá até na famosa curva do Vanca.
quando ali também vai ter uma obra relativamente complexa, né? Vai ser feito um canal que é a largura da vala hoje, que ela vai fazendo a curva e paralelo a isso vai encaixando a galeria que chega. Então, continua a vazão da vala e mais a galeria nova que vai ser naquele trecho, né? E essa obra a gente tem ela até o momento planejada no papel, os recursos, os prazos e tal, né? E que vamos ter que enfrentar o ano que vem sem dúvida nenhuma. E a última fala do Pipoca, o túnel Pipoca, esse tem 177 metros com 2,60 de diâmetro, é isso, Michael? 2,60 de diâmetro, né? Ela é uma obra assim, vai ser o maior aqui da região, né? Mas ela tem a complexidade porque tu estás trabalhando, escavando meio que manualmente debaixo da terra, né? E o avanço é muito lento. E nós tivemos na reunião lá, na Zambuja estamos acompanhando, e as empresas que foram dispensadas, né? E talvez por isso não houve o baixo rendimento da ocasião, a dificuldade que foi com as empresas, né? Foi no período anterior à nossa participação no PAC, né? Então, só para deixar bem claro que as equipes que nos sucederam foram extremamente competentes, extremamente organizadas, porém tiveram a infelicidade de pegar empresas que não corresponderam à expectativa e por isso precisaram ser dispensadas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quero cumprimentar todos os cidadãos e cidadãs que estão aqui acompanhando a nossa sessão. Da mesma forma, cumprimentar os membros da imprensa e saudar também o nosso convidado, o secretário Gilmar Vilamoschi, que hoje, atendendo um convite desta casa, veio aqui conversar sobre, mais especificamente, as obras do PAC. Mas eu volto lá em 1995, secretário, e o senhor se recorda bem dessa época, quando o senhor era presidente, se não me faz a memória, do SEAB, né? Do Clube de Engenharia, e naquela oportunidade eu era o presidente da Câmara, onde nós tivemos aí uma reunião meio tumultuada naquela oportunidade, quando o senhor esteve presente. Até porque nós, naquela oportunidade, em 95, nós questionamos fortemente a implantação, né, da tubulação que estava sendo feita naquela oportunidade pelo Executivo, a Câmara, né, denunciando e cobrando, e foi feita aquela obra, e já há 18 anos nós estamos vendo que a obra, na verdade, não satisfez a finalidade que deveria, e nós estávamos certos naquela oportunidade, cobrando, né, um serviço perfeito. A fiscalização que deveria ser feita não foi feita como deveria, e botaram naquela oportunidade a raposa a cuidar do galinheiro, e aconteceu o que aconteceu, né? Tantos e tantos quilômetros implantados aí de manilhas para o tratamento do esgoto sanitário, e na verdade, né, nada disso aconteceu. E isso, secretário, essa situação de hoje, claro que não vamos dizer que é idêntica, até mesmo porque nós estamos vivendo uma nova realidade, mas a preocupação da população é a mesma, só com uma diferença. Hoje, com a população de tão cheia que está, de promessas e de atraso de obras, que vem para a rua se manifestar. E naquela oportunidade nós, sozinhos, vereadores, denunciavam. E hoje, vocês, Nova Brasília, estão de parabéns, de estarem aqui questionando, cobrando do Executivo uma obrigação que é do poder público. Porque nenhuma administração era de pronto e acabado, ela começa e termina e resolve todos os problemas do município. E isso, na verdade, não acontece, né? Toda administração tem que, na verdade, dar a sua participação. E um exemplo é Nova Brasília, né? Quantas e quantas vezes nós vimos as reclamações, nós vimos, inclusive, secretário, um cidadão, um amigo nosso, que colocou uma faixa lá cobrando do Executivo, que ele foi posteriormente cobrado do o vice-prefeito foi cobrar dele a faixa, porque ele colocou. Não é verdade? Então, isso é que não pode acontecer com o Poder Executivo, com a população. O Poder Executivo tem que entender que a população está cobrando um direito que lhe é devido. Mas eu quero aqui, só concluindo, senhor presidente, deixar aqui, na mesma linha do vereador Belotto, a minha preocupação com respeito à fiscalização.
Qual é a empresa que está fiscalizando? Porque empresas inidôneas para construir, nós já vimos aí várias empresas que não tinha moral nenhuma, que envolvida com os mensalão, com os mensaleiros lá de Brasília. Isso aí nós vimos aos montes. E nós estamos preocupados, na verdade, agora, com a fiscalização. Qual é a empresa que está fiscalizando? A Caixa Econômica, o setor de engenharia, está acompanhando isso? Fiscaliza na hora antes de liberar? Porque a liberação por parte da Caixa Econômica isso sempre foi efetuado. Isso que está acontecendo hoje, secretário, a Caixa Econômica sempre fez. Primeiro o dinheiro vai para a conta da Caixa, o Executivo faz a obra, depois é fiscalizado pela Caixa e depois de fiscalizado, então, que é liberado, após a medição. Então, quero saber com respeito à fiscalização, qual é a empresa que está fiscalizando, né, e se a Caixa Econômica também está fazendo a sua função de fiscalização antes da liberação. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade, imprensa, gostaria de saudar o secretário Gilmar e, com certeza, muita gente não gostaria de estar na sua pele, né? Porque receber e enfrentar as dificuldades que se enfrenta enquanto gestor de uma pasta dessa importância. E também gostaria de saudar o trio, né? O Maicon, o Evandro e o Maninho, muitas vezes conversando com o Evandro, que faz a parte de fiscalização, da dificuldade, muitas vezes, de a empresa executar da maneira como está no projeto. E aí, muitas vezes, tem que arrancar, refazer, porque foi mal feito. Então, parabéns à equipe que acompanha e que fiscaliza as obras. E eu gostaria de colocar uma questão e fazer uma reflexão. Como é que sai a construção de uma casa se a gente não planeja ela? Se a gente não planeja onde precisa de uma tomada, onde é que a gente vai fazer o chuveiro, onde é que vai ser a cozinha, enfim. De que forma que sai uma casa se não há planejamento? E assim, da mesma forma, de que forma que a cidade se vai crescendo e vai se construindo e que vai sendo executado as obras se não houver planejamento? O Gilmar falou muito bem de que nós estamos hoje resolvendo problemas históricos nessa cidade. E um tempo atrás, eu conversando com um morador ali da Nova Brasília, e ele me disse que ele acompanhou a execução de uma grande empresa naquelas imediações e a tubulação que fora feito na época. E ele, todos os dias, ele ia lá e ele falava: isso aqui não vai funcionar, isso aqui não vai dar conta. Quando começar a chover, vocês vão ver que isso aqui não vai dar certo. Dito e feito. Aquela tubulação não comporta, a comunidade está sofrendo até hoje por conta de uma construção que foi feita em cima da vala. E se a gente consegue imaginar hoje uma construção feita em cima de uma vala, como é que a gente pode conceber uma questão dessa? E, infelizmente, a nossa cidade está cheia, por todos os 4 cantos, de construções sendo feitas em cima das valas. Por isso que a gente precisa de planejamento, por isso que a gente precisa impedir que esse tipo de obra continue na nossa cidade, para que os moradores, como é o exemplo dos moradores da Nova Brasília, não continuem sofrendo. Mas eu só gostaria de fazer uma pergunta, Gilmar, para finalizar. Eu sei que houve não sei se foi feito o estudo de o túnel ali da Nova Brasília, de iniciar ele pelos 2 lados, ao invés de, para daí em determinado, ele vai se encontrar, se houve já esse estudo, e se há essa possibilidade, né, de repente, começar dos 2 lados, para que ela ande mais rápido, porque eu também penso que ali é uma região bastante problemática, como é problemática também a região dos fundos do Stop Shop, que aquela comunidade também sofre constantemente com os alagamentos. Então, seria isso, mas parabenizo pelo teu trabalho e pela tua
paciência de conduzir e claro, e também receber as críticas, que a gente sabe que é normal isso acontecer com o gestor, principalmente uma empresa, uma obra dessa grandeza. Seria isso, obrigada. Saudação a todos que já foram saudados. Dizer apenas o seguinte, a Marli, ela tocou num ponto que é primordial. Quando a gente fala, por exemplo, da Zambuja, é triste a gente tirar a passagem das águas da vala e jogar agora para o meio da rua, porque a gente construiu em cima, a gente acabou com a possibilidade, né, das águas saírem normalmente. Então a gente tem que começar, né, de fato a pensar isso. Eu queria parabenizar o Gilmar pela coragem e pela sinceridade, porque o Gilmar está colocando as coisas muito claro. E nós temos dito aqui que normalmente a gente diz que o poder público não funciona. E eu tenho dito aqui na tribuna várias vezes que um monte de empresa privada picareta vem para cá e depois joga muitas vezes a comunidade contra aqueles que são os que mais querem que a obra ande, Gilmar. Também isso precisa ser dito de uma forma muito carinhosa, muito tranquila. As críticas, elas vão ser sempre recebidas, eu percebo que consegues receber essas críticas, mas também é preciso dizer isso, porque a Costa Gomes, quando ela veio para cá, papel era lindo, e se fez pesquisa, tudo. Quando chegar na hora de cumprir, não cumpre, e foi embora. E não foi a Câmara que denunciou coisíssima nenhuma, foi o governo ali, já tinha mandado andar por conta do erro que ela fez ali, e aí depois tem que esperar 30 dias para não sei o quê, mais 30 para não sei o quê, aí tem as coisas trabalhistas, é uma nheca, né? É uma nheca. E só com coragem, porque senão, vereador Ivan, vai acontecer esse negócio aí que eu também estava um pouco na época como vereador, desses buracos que fizeram na cidade aí, que hoje não resolve nada. E hoje, a obra tem que ser bem feita, tem que ser bem feita. E também vem outra coisa, né? As empresas, elas se responsabilizam depois de botar as coisas no lugar, não é, Gilmar? E depois é um trabalho que fica muro, fica casa, fica não sei o quê. Tem empresa que faz bem feito e tem empresa que é uma desgraceira. Então isso precisa ser colocado também. Queria dizer também que aqui passou-se a ideia, que também não é verdadeiro, eu acho que tu podes ajudar nisso, que é o seguinte: quando uma empresa refaz um trecho que ela não fez bem, não é pago 2 vezes, né? Porque às vezes se passa aí a ideia de que é pago 2 vezes e assim por diante, quando não é verdade. Então também isso assim tem que ficar bastante claro. Então queria fazer essas colocações e dizer assim que também acredito, Gilmar, que o governo, tanto o governo municipal como também a secretaria, tem o interesse de fazer bem feito, e todos esses transtornos, oxalá, e nós temos também certeza disso, vão de fato melhorar a vida das pessoas, mesmo que hoje estejam nessa dificuldade, como aconteceu já em vários locais onde se está terminando as obras do PAC. Por fim, dizer que eu estou de verde, né, porque eu também respeito o Paysandu, mas tem azul aqui, vereador, então eu sou Carrenô, né? Carrenô, como diz, mas parabéns aí também, né, por essa história bonita do Carlos Renault e do Paysandu aí na nossa cidade, que depois vai ser falado bastante, mas já deixo aqui registrado. Senhor presidente, então, queria, para terminar, agradecer, né, a presença do Gilmar, né, a clareza com que expôs as questões ali do PAC, né, e desejar sempre um bom trabalho, né, e que continue sempre fazendo esse contato com a população, recebendo as observações, as ponderações, mas sobretudo fazendo um trabalho bem feito, como está sendo realizado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Gilmar. Com relação às ponderações do vereador Ivan, né, dizer que na ocasião, né, como presidente do Clube de Engenharia, como engenheiro, defendi a execução da obra, porque nós montamos uma comissão até de especialistas, e o projeto no papel, né, e o papel aceita tudo, era bom, porém a execução, a fiscalização foi mal feita, e nós não queremos incorrer nesse erro também.
E ainda continuo, passado quase 20 anos, continuo defendendo a necessidade de esgoto sanitário na cidade. É inconcebível uma cidade com a riqueza da nossa, com quase 100 mil habitantes, com os PIBs mais altos do estado, nós jogarmos todo o nosso dejeto no rio. É uma vergonha. Nós precisamos encarar esse desafio de frente e não pode demorar, porque aí fecha o quarto pilar do saneamento básico, né? Coleta de lixo, abastecimento de água, drenagem que nós estamos enfrentando, está faltando esgoto sanitário que estamos atrasados. Com relação à fiscalização, vereador, né? A nossa equipe, né, tanto os fiscais quanto os engenheiros, acompanham a execução de todas as obras, com relação à qualidade, os quantitativos, a medição, né? E além da nossa equipe, também existe uma empresa contratada que faz esse serviço. Então, nossa equipe fiscaliza, a empresa terceirizada fiscaliza, junta a documentação, manda para a Caixa avalia, estando ok, libera o pagamento. De que maneira nós fizemos esse controle, né? A empresa, ela quer produzir, ela quer medir, né? Então, avança, faz a medição, já chegamos a reter medições, não vou falar em valores assim, vultuosas, por conta de rejunte de meia dúzia de galerias, que é a maneira que a gente encontra de, às vezes, pegá-los, no financeiro. Eles querem avançar, mas como não está feito de acordo com o que nós desejamos, nós vamos segurando as medições. Com relação à colocação da vereadora Marli, dizer que uma reflexão muito grande, e nós vamos fazer isso no técnico social, dizer que o vereador Valmir também lembrou muito bem, tenho certeza que mais da metade dessas obras não precisariam ter sido feitas se fosse feita a ocupação correta do espaço público. Exemplo das Ambujas, construção em cima de vala, exemplo da Nova Brasília, construção em cima de vala, em cima de tubulação, exemplos vários, e aqui digo, não tenho vergonha de afirmar, que todos nós temos alguma parcela de culpa nesses problemas que nesse momento nós estamos resolvendo, né? Então, assim, cada um tem que arcar com o seu ônus, infelizmente. E nós estamos, assim, mas muito rigorosos na Secretaria de Obras, bem como o IBPLAN, com relação a essas construções sobre tubulação. É um problema seríssimo na nossa cidade formada por vale, muitos córregos, todo mundo em algum momento fez alguma tubulação e hoje todo mundo quer ocupar. Nós temos evitado assim ao máximo esse tipo de situação. Eu fiz aqui com relação à vereadora Marli, túneis, e eu não me lembro o que era de túnel. Boa, dos dois lados, né? No nosso, a obra não está autorizada, mas nós já estamos discutindo tecnicamente com a empresa responsável, né? A partir do momento da liberação. Vislumbra-se uma dificuldade técnica dessa união dos dois túneis, né? Quando a gente vê lá o Eurotúnel, né? Aqueles milhares de quilômetros subaquáticos, né? A gente vai pensar, poxa vida, por que a gente não consegue fazer 177 metros, né? Dessa maneira? A questão topográfica, né? Esse nivelamento, esse túnel, ele vai ter que vir com uma inclinação, né? Que lá de dentro para fora a água tem que correr para baixo, né? E também tem a questão dos encaixes que nós chamamos de aduelas, aquelas peças metálicas que ali debaixo daquele viaduto da ponte, próximo ao terminal urbano, aquelas peças metálicas que de vez em quando cai aquilo chama-se aduela. É feito aquele encaixe e depois é feito o aterro, né? Não, aterro não, aí fica consolidada aquela situação. Como que a gente vai sair de uma face e juntar exatamente essas aduelas da parte superior, né? Como vai fazer esse acabamento, bem como a topografia. E também tem a questão, lá onde tem aquela tubulação hoje existente, ela está saturada de água quase na sua totalidade. Por quê? Porque aquela saída debaixo da RVB, ela está assoreada. Então, quando for chegar com aquele túnel lá, tem que ver uma técnica lá de tirar toda aquela água para furar, para juntar o túnel com a galeria, né? Então, do ponto de vista técnico, não está descartado, mas vai ser bem difícil 2 frentes e um túnel. Está decidido que os 2 túneis caminharão em paralelo. Começa-se o túnel da Oswaldo Nibor, em paralelo da Ivando Bruns.
e dizer que a paciência que eu demonstro muitas vezes não é compartilhada com a minha mulher, com meu filho, e nem com os colegas de trabalho, que às vezes eu me estresso também, que ultimamente tem sido com mais frequência. Reflexão do vereador Valmir com relação à construção de valas isso aí, eu acho que é o grande legado que a gente tem que levar dessa dificuldade do PAC, né? Cada um de nós ser fiscal de construção em cima de tubulação, em cima de vala. É inadmissível da maneira como a cidade nossa está sendo urbanizada, como ela está sendo impermeabilizada com pavimentação. Nós permitimos qualquer construção próxima ou próximo de ribeirões ou sobre tubulações. Grande parte das regiões afetadas hoje são objeto de ocupação de uma certa maneira irregular. E quanto aos pagamentos, para finalizar, dizer que o serviço que é refeito, ele é pago só o que está em planilha, só o que está em projeto, está em contrato, né? Tudo que é refeito não é pago em duplicidade. E, primeiramente, agradecer a Deus pela saúde, agradecer a oportunidade que a Câmara me deu em poder compartilhar as informações, né? Dizer, se não for com transparência, não for com seriedade, não for com honestidade, eu não estaria nessa empreitada. Estou à disposição para todo e qualquer momento resolver questão técnica. Questão política ainda não me afeta, não discuto ainda. Porém, questão técnica estou à disposição para todo mundo em qualquer momento. Dizer que não precisa ser audiência pública, pode ser sob a forma de relatório, pedindo informação, estamos à disposição. Dizer, vereador Ivan, que de repente algum atendimento das solicitações de vocês não acontecem, e não é só talvez do senhor, eu não confesso que não chegou ao meu entendimento, quem moraria lá ou não, várias solicitações, às vezes nós não conseguimos demandar e atender, né? E também parabenizar o Carlos Renault, né? Clube do qual eu cheguei a fazer parte como atleta profissional, né? Eu, como todo bom garoto, meu sonho era ser jogador de futebol. E de 82 a 84, até no enchente, eu fiz parte da equipe profissional do Carlos Renault, Pipoca. Então, só não fui profissional por conta da enchente de 84, que destruiu com o campo, né? Então, talvez eu esteja aqui, Juca, por conta da enchente, talvez já tivesse encerrado carreira, fosse técnico, né? E aí, como estava na faculdade, segui o meu destino como engenheiro, parabenizar a diretoria e ao clube pelo centenário. E agradecer mais uma vez a casa pela oportunidade, muito obrigado, estou à disposição. Fiquem com Deus.